Olá, pessoal, tudo bem com você? Eu desejo que todos estejam ótimos. O meu nome é Daniel Pereira e este é o canal Muito Mais com Daniel Pereira. Falta às vezes tempo, para a gente aparecer aqui para conversar com você. Eu, na realidade, teria assuntos para todos os dias, para todas as horas. Eu tenho certeza que o meu assunto ia te agradar muito e você ia aprender muito, né? E eu também ia aprender mais com aquelas pessoas que pedem, às vezes, o tema de um vídeo. É tanta coisa para a gente falar que quando a gente vai gravar, a gente não sabe o que escolher para falar, né? Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o Dia do Trabalho. Afinal, nós estamos no dia 1º de maio de 2025. Bom, o importante no trabalho na realidade, tem muitas coisas importantes no trabalho, né? Uma é aquela que você vai escolher o que vai fazer, né? O que você vai fazer naquele momento. O interessante é que cada época da vida da gente, a gente está preparado para um tipo de trabalho, né? Eu comecei o meu trabalho muito cedo, tá? Muito cedo. Comecei aos 16 anos já trabalhando. E com a graça de Deus, hoje eu sou aposentado. Isso mesmo, eu recebo uma aposentadoria daqueles anos todos que eu trabalhei, que foram mais de 25 anos. E isso foi muito bom. 25 anos trabalhando com um determinado registro na minha carteira profissional ou trabalhando para mim mesmo, né, com uma empresa. Na realidade, eu tive algumas empresas. Quando eu era muito novo, eu pensava muito no meu futuro, o que eu ia fazer, o que eu vou fazer, né? E vejam só, eu comecei a trabalhar na mesma escola, no mesmo colégio, né? Na mesma escola técnica, a qual eu aprendi. Eu vi que na minha cidade existiam, né, muitas procuras de trabalhadores na área mecânica industrial. E eu via panfletos pela rua, eu via cartazes no comércio, eu ouvia publicidade no rádio, né? E então eu ouvi a publicidade, li sobre uma escola técnica. E aquela escola técnica, ela tinha um curso, eu me lembro muito bem, era ajustagem mecânica, torno mecânico, inspeção de qualidade, desenho técnico industrial, ferramentaria e eletricidade. Era eletricidade industrial. Esses eram os cursos oferecidos por aquela instituição. E eu fui lá e me matriculei no curso de ajustagem mecânica. Eu queria me formar para ajustador mecânico. E aí eu fiz o chamado primeiro ciclo, que era a teoria. No segundo ciclo era já a parte prática.
e lá fui eu para o laboratório para aprender a ser um ajustador mecânico. Gostei muito, e verificava que o ambiente de trabalho, às vezes, não estava tão limpo. Então comecei a pegar uma vassoura de chão, né, e varria o chão. Antes de varrer o chão, eu pegava uma vassourinha e limpava a bancada onde estavam as morsas, né? Começava a limpar as morsas, limpava a minha, limpava a do colega do lado, daqui a pouco eu limpava a bancada toda. Lá existiam 5 bancadas, cada uma com 8 morsas, onde nós, ajustadores mecânicos ou alunos de ajustagem mecânica, trabalhávamos. E eu então limpava todas aquelas bancadas, né, morsas, enfim. Olha, era bastante, né? Eram 8 morsas, vezes 5 bancadas, dava 40. Então eram 40 morsas. E as 40 morsas ficavam completas, todas as bancadas. Dificilmente um aluno faltava. Depois eu voltei para o terceiro ciclo, onde novamente era a teoria, mas eu sempre dava uma passadinha lá no laboratório, né, para ver, e consequentemente eu limpava alguma coisinha lá, né? Claro que eu não ganhava nada para isso, eu era aluno. Quando eu fui para o quarto ciclo, que voltou a ser prático, né, aí voltou também meu trabalho de os dias que eu tinha aula, não eram todos os dias, né? Parece-me que era terça e quinta. Eu então fazia limpeza ali naquelas 5 bancadas. E o coordenador da instituição começou a ver esse meu trabalho. Até que um dia ele me chamou e falou assim: olha, isso já logo no primeiro mês do quarto ciclo, nós não vamos mais cobrar a sua mensalidade. E isso foi algo, assim, muito gratificante para mim, porque então agora eu não precisava mais pagar, eu tinha um dinheirinho na minha mão, né? E o tempo foi passando. E acontecia assim que naquele laboratório não existiam somente essas 5 bancadas. Essas 5 bancadas eram de um lado. Aí desse mesmo lado existia uma máquina chamada plana, retífica e uma outra, a qual eu não me lembro o nome, né? E tinha também o esmeril. O esmeril faz muita sujeira, né? E eu comecei então, existia também furadeiras de bancada. Tinha também uma bancada que era para traçar as peças a qual a gente ia trabalhar, né? Então, a gente pegava uma chapa toda torta, ou todos os alunos pegavam uma chapa torta, endireitava ela numa bancada, que era o desempeno. Ali desempenava a chapa, deixava ela retinha, né? Daí, ia para a bancada, colocava ela no esquadro, depois voltava para essa outra bancada, onde ia traçar a peça. Passava uma tinta azul e ali traçava uma peça. Traçar a peça significa olhar no desenho e, de acordo com o desenho que está no papel, fazer aquele traçado daquela peça, para depois trabalhar aquela peça. Às vezes serrar, furar, limar, né? E as peças, inclusive, no segundo ciclo, elas não tinham encaixe, elas eram soltas. No quarto ciclo, já existia o encaixe.
Você fazia a peça macho e a peça fêmea, e daí ajustava uma na outra, sendo que o aluno tinha que olhar na luz, né? E na luz ele não podia ver a luz do outro lado, né? Não podia haver passagem de luz. Tinha que ficar as duas peças como fosse uma só. Olha, era interessante esse trabalho, né? E daí então eu comecei a limpar esse meu lado todinho da parte de ajustagem mecânica. Mas às vezes o profissional que era pago para limpar aquele laboratório todo, porque do outro lado existiam vários tornos, né? Talvez ali existisse também uns 40, né? Uns 40 máquinas de torno, né? Onde era a aula do torneiro mecânico, tá? O torneiro mecânico, ele trabalhava ali do outro lado. E quando essa pessoa da limpeza faltava, eu verificava que estava muito sujo, né? Aquele lado do torno mecânico do laboratório. E eu então pegava aquela vassourinha, né? E limpava todos os tornos, os 40 tornos, acredito que era 40. Tinha tornos que era escrito Home e tinha tornos que era escrito Imor, que é Home ao contrário, né? É isso mesmo. Aí eu limpava aqueles tornos e enquanto na parte da ajustagem mecânica é só uma poeirinha, é só uma limalha que chama, né? Uma limalha era só a parte que era serrada, que era descartada. No torno mecânico era um cavaco cortante, e eu tinha que juntar aquilo ali. E eu comecei a juntar, né? Eu me lembro até que do lado dessa escola existia uma padaria e o coordenador comprava sacos de trigo, né? Que era padaria, então tinha trigo, né? O trigo chegava num saco, né? E a gente colocava aquela limalha dentro daquela limalha, aquela rebarba, aquele material, né? Era colocar dentro dos sacos, porque se fosse naquele saquinho plástico, ia cortar todo o saco. E eu colocava ali, né? Com muito cuidado, para não cortar a minha mão, porque aquilo ali era, como dizia na época, uma navalha, né? Hoje poucas pessoas conhecem uma navalha, mas navalha é uma peça, né? Que usava muitos anos atrás para fazer a barba, né? Então hoje eu uso esses aparelhinhos descartáveis, outros usam barbeador elétrico, outros fazem depilação, mas na época a navalha, muito tempo atrás, era para fazer a barba. Então aquela rebarba, né? Parecia uma navalha, então tem que ter muito cuidado. E eu colocava. E foi verificado que aquele profissional da limpeza, ele faltava muito, 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 muito. Então, eu fui chamado na diretoria e o diretor me falou que se eu queria ser registrado, aí eu tinha um horário, né? Eu tinha um horário. E o horário para entrar é o horário para sair. Aí eu falei que sim. Aí eu fui registrado. Meu primeiro trabalho, então, foi naquela escola, como faxineiro. E eu ganhava um salário mínimo na época, né? Agora, o horário era pesado, né? O horário era das 9 às 11 da manhã, das 9 da manhã às 11 da manhã, da 1 da tarde às 5 da tarde e das 6h30 da noite às 10h30 da noite. Eram 3 horários que eu tinha que cumprir. Mas eu achei aquilo o máximo, né? Muito bom. Bom,
Depois foi verificado que o moço que dava a ferramenta, que distribuía a ferramenta, ele ficava num quartinho chamado almoxarifado. Então eu entrava por uma porta e tinha do outro lado um vão, né? O nome seria esse mesmo, um vão. E aí eu, de noite, né? De tarde, de manhã, distribuía as ferramentas. Deixa eu voltar um pouquinho. Aquele profissional distribuía as ferramentas, mas ele também começou a faltar, né? Então, a direção me chamou e falou se eu queria também ficar no almoxarifado. Aí eu falei que sim. Aí passei a receber 2 salários mínimos, né? Então fazia o quê? Eu não chegava às 9 horas, como os demais, para começar a limpeza no laboratório. Eu chegava às 8 e das 8 às 9 eu quase que limpava toda aquele laboratório, que era muito grande. Eu acredito que aquele laboratório, ele media uns 1.200 metros quadrados. Porque a largura dele era uns 20 metros e o comprimento eu calculei uns 60 metros. Era muito grande, né? Aí eu limpava das 8 às 9. Quando dava 5 para as 9, eu levantava a porta daquele laboratório, que era uma porta de aço que dava para a rua, e os alunos entravam e eu já me dirigia para o almoxarifado e dava as ferramentas muito rápido para os alunos. Não levava 10 minutos, né? E distribuía as ferramentas que ele precisava para trabalhar. Quando eu terminava de fazer esse trabalho, eu terminava também alguma parte da limpeza desse laboratório, né? Eu só, na época, lá havia um banheiro, eu só não fazia a limpeza do banheiro. A limpeza do banheiro era uma faxineira que trabalhava nas salas de aula, né? Na parte de limpeza da sala de aula, na teoria, né? Ela que fazia. Bom, daí eu então fazia aquilo ali. Mas ainda sobrava um tempo, né? Então as pessoas pegavam a ferramenta e ficavam trabalhando. E eu terminava a limpeza. Daí quando eu terminava a limpeza, eu ia ajudar as pessoas a traçar as peças, né? A traçar as peças. Aí eu comecei ensinando. Aí o diretor mais uma vez me chamou e falou: você não quer acumular o trabalho de faxineiro, almoxarife, e você iria ser monitor lá com os alunos, e daí eu passo o seu salário para 3 salários mínimos. Eu achei isso maravilhoso. Aí eu até já tinha uma namorada, qual eu, na época, fui morar muito cedo com ela, né? E foi possível até eu montar a minha casinha, né? Eu já tinha uma casa própria, tá? E essa casa própria eu fui morar lá. É isso aí. Aí uma parte, vem a parte de casamento, que foi uma parte que eu era muito inexperiente na vida, né? Eu era um filho, como que se diz? O último filho, né? O último filho da família. Mas eu nasci 16 anos depois que a minha mãe teve a última
a última filha, né? Então é isso. Aí eu era muito inexperiente, né? E esse casamento, inclusive, acabou muito rápido. Mas, então eu estava lá, né? E até que um dia, na sexta-feira, não tinha aula nesse laboratório. Tinha aula segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira era dia de manutenção geral. E eu comecei a aprender muito fácil a parte de desenho técnico e também de matemática, que era matemática industrial. E daí o diretor mais uma vez me chamou e falou se sexta-feira, ao invés de eu fazer essa limpeza geral na oficina, eu poderia criar uma sala na própria oficina, no próprio laboratório, uma sala para aula extra, onde uma sexta-feira eu iria dar aula de matemática, na outra de desenho técnico. E às vezes também eu dava aula de metrologia, que era ensinar o aluno a ler o paquímetro, né? Milímetro, polegada, decimal, né? Micrômetro. Micrômetro também existia vários tipos, né? Mesa de seno, régua de seno, relógio comparador e outras coisas. Então eu fui e não mudou o meu salário, mas eu fui registrado como agora instrutor, né? Muito bem, e aí foi indo. Mais uma certa vez, depois de 9 anos que eu trabalhei naquele lugar, eu fui chamado para falar se eu queria trabalhar sem registro, porque estava difícil a situação naquela escola, e era melhor eu trabalhar sem registro, eu receber a mesma coisa, receber meu fundo de garantia, receber tudo que tinha direito, né? E eu, então, topei, tá? Mas eu já havia, então, separado e já estava num segundo casamento. E a minha segunda esposa, ela tinha um trabalho muito interessante, ela conhecia muito bem de recondicionamento de alto-falantes. E o irmão dela me chamou e falou, por que você não abre uma loja dessa aqui, uma oficina dessa aqui, em São José dos Campos? Olha só, nós estamos em Taubaté. Em Taubaté tem tantos habitantes. E eu estou aqui e estou muito bem. Você vai para São José dos Campos, que tem 3 vezes mais habitantes de Taubaté, não existe outra empresa lá, e você vai. E daí, então, durante um tempo, eu aprendi a recondicionar alto-falante, né? E nós fomos com a cara e a coragem para São José. Muito caros os aluguéis de São José. E eu procurei muito, estava desistindo, quando eu entrei na rua Siqueira Campos e foi descendo, já chegando na Vila Maria, e lá eu vi um ponto para alugar no número 542. Era um ponto muito pequeno, mas muito minúsculo mesmo, bem pequenininho. Mas eu fui e aluguei. Mas eu não tinha nada, Mas eu tinha recebido aquele dinheiro do tempo que eu fiquei trabalhando naquela escola. Então eu peguei aquele dinheirinho, comprei algumas coisinhas, o restante eu dei para minha esposa, e ela foi para São Paulo com o irmão nas fábricas que fabricavam material para alto-falante, e lá ela comprou alguma coisa pouca, muito pouca. Mas veja só que eu morava em Taubaté e tinha esse minúsculo comércio em São José. E não dava para mim dormir lá, não dava para mim morar lá, e eu já tinha uma filha
com esta minha nova esposa, né? Eu tive também uma filha no primeiro casamento, que ficou com a primeira esposa, e daí eu fui trabalhar lá com ela, mas todo dia eu precisava vir, eu precisava ir e vir, São José, Taubaté, Taubaté, São José, né? Eu morava em Taubaté, era difícil. E a empresa estava começando, foi uma época muito difícil. Tinha que levar marmita de Taubaté para São José. Olha, era difícil. Não tinha como esquentar. Na hora do almoço não tinha como esquentar, né? Mas eu comecei a fazer uma grande panfletagem na cidade, visitar as eletrônicas, e o trabalho começou a vir, né? Um belo dia, eu passei na frente da mesma escola que havia em Taubaté uma escola e havia em São José outra escola. E eu passei em frente à escola e eu relato isso com mais detalhes aqui no canal, em outros vídeos, onde eu vi um colega meu de Taubaté, o Luiz José de Toledo, um grande colega, passou a ser um amigo de verdade, né? Aí o Luiz pegou, me chamou: oi Dani, vem cá, o que você está fazendo, tal. Bom, eu deixei um cartão para ele e fui para meu trabalho. No outro dia, ele foi, eu tinha saído, né? E eu fui para Jacareí buscar serviço. Quando eu cheguei, né? A já funcionária que trabalhava comigo, funcionária maravilhosa. Oh, que pena que eu perdi aquela funcionária. Que pena que ela não está mais nesse ramo. Aí eu peguei e eu não posso esquecer que eu montei essa escola, essa empresa em São José, nas minhas férias da escola. Eu montei essa empresa. Depois das férias, eu saí dessa escola e fiquei só nessa empresa, tá? E eu fazia esse trabalho de buscar material, de buscar serviço, levar para a oficina. A minha esposa fazia, a minha funcionária também fazia. E daí, enquanto eu estava fora, esse meu colega foi lá na minha loja, né? E falou para a moça: olha, fala para o Daniel ir para a escola urgente. O diretor da escola quer conversar com ele. E eu, então, quando cheguei, recebi essa notícia e eu fui lá conversar com ele. E ele me convidou para ser professor nessa escola. Ele já conhecia muito bem o meu trabalho, né? Nessa escola, ele me chamou e falou assim: olha, eu preciso de uma pessoa para dar aula de desenho técnico industrial. Num dia, só vem um dia. Você só vem segunda-feira, dá a sua aula. Terça você está lá na lojinha, quarta, quinta e sexta você está na sua lojinha. Eu falei para ele: tá bom. Mas a conversa se estendeu e daqui a pouco eu estava trabalhando também, na quarta-feira, dando aula de matemática industrial. E no final da conversa, eu estava também, sexta-feira, dando aula de metrologia, né? Paquímetro, essas coisas. Então, eu fiquei dando aula naquela escola segunda, quarta e sexta. Terça e quinta eu ia pegar serviço nas eletrônicas e também devolver o que já estava pronto. A Margarida ficava lá com a minha esposa. Puxa vida, essa moça era fantástica, excelente para arrematar alto-falante. Era assim, a minha esposa montava e ela arrematava, mas ela era perfeita. Daí, um certo dia, esse diretor da escola, que passou a ser um colega, me ofereceu uma casa para alugar. Eu aluguei essa casa
né? Que mais para frente, com muito sacrifício, eu comprei essa casa. Depois que eu comprei essa casa e paguei essa casa e já estava com um novo carro, eu fui para a Dutra. Infelizmente aconteceu um acidente comigo, a qual eu relato aqui, onde nesse acidente faleceu a minha esposa e as 2 filhas que eu tinha, né? Bom, eu fiquei muito chocado com isso. Retornei sozinho para aquela empresa. Naquela empresa, eu não relatei aqui, mas eu trabalhava e morava, tá? E isso era muito bom, porque aí eu não precisava mais deslocar todo dia para Taubaté. Eu morava lá. E daí eu fiquei por um tempo lá. E por pouco tempo, e pela situação que eu estava sozinho na vida, eu conheci uma outra pessoa, tá? Inclusive eu relato aqui, eu fiquei casado com ela 25 anos, tá? E depois eu entrei para a área também. Aí eu deixei a parte de escola, fiquei só lá na Marivox, chamava-se Marivox, tá? Mas depois, com essa nova esposa, eu me ingressei para a área radiofônica. Comprei um horário numa emissora da cidade e comecei ali uma atividade, né? Comecei um trabalho. E daí, depois, surgiu a possibilidade de eu ficar o dia todo de domingo numa outra rádio. Eu fiquei o dia todo, depois veio a rádio que era minha mesmo, tá? E ali eu também comecei a atuar. Deixei um pouco a Marivox e comecei a atuar no rádio. Depois eu deixei essa Marivox arrendada para uma pessoa. Depois eu deixei emprestada para uma pessoa que infelizmente acabou com a empresa, destruiu tudo e me entregou apenas aquele prédio qual eu comprei com uma tábua podre encostada na parede. Como devia muito IPTU aquela casa, ele não pagou durante o tempo que ficou lá, devia multa também. Eu então não tive mais condições e o rádio não teve também mais condições, eu via que não tinha saída. Quando eu fui então para Salvador trabalhar, e sem conhecer nada de Salvador, eu fui um grande sucesso em Salvador. Fui líder de vendas. Eu trabalhava num programa de televisão, tá? Então, lá existe uma emissora de televisão chamada Aratu, e tem um programa independente, é bom frisar isso. Eu trabalhava nesse programa. Depois eu passei para um outro programa. Depois eu também vendia anúncios publicitários para algumas rádios, isso particular meu. Mas a situação em Salvador estava um pouquinho difícil. Eu fui morar numa cidadezinha bem minúscula do interior da Bahia, onde eu fui trabalhar numa rádio, né? Trabalhei pouquinho tempo na rádio, que a rádio era arrendada, e quem arrendava uma pessoa bem complicada, né? Mas eu melhorei 80% do departamento comercial daquela rádio. Aí eu montei naquela cidade, eu saí daquela rádio pouco tempo depois, talvez 3 meses. Eu montei uma loja de alto-falantes lá, onde eu também comecei do zero. A única coisa boa que tinha é que lá não pagava aluguel, porque o ponto era da minha esposa, né? A qual eu fiquei casado com ela há 25 anos. E eu peguei aquela rádio. Aí sim, ela foi depois tirada do arrendatário, e aí eu fui chamado, né, para fazer um trabalho naquela rádio, inicialmente no departamento comercial, depois na direção geral daquela rádio, uma rádio, nosso Deus, eu comento aqui no vídeo.
E vou voltar um pouco depois falar também dessa rádio em outros vídeos aqui. Mas eu deixei ela perfeita, 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 né? Mas chegou o dia de eu sair. E eu saí, né, daquela rádio. Da televisão, eu ainda venho mantendo contato com algumas pessoas, mas assim, duas delas viraram corretores de imóveis, tá? E uma delas corretor de venda de jazigos, né? A restante. Tem uma que foi para Portugal, muito bacana, aquela colega, jornalista. Mas assim, aí eu estava ali, naquela cidade, eu comecei a trabalhar com outras coisas. Ali fui para outras cidades, mas realmente não... A Bahia é um estado muito pobre em vários sentidos. Aí eu retornei para São José dos Campos e aqui eu fui buscar um trabalho, já aposentado, graças a Deus, na área radiofônica, mas não foi possível, né? Devido às mídias sociais, essas que a gente usa hoje, né? Facebook, Instagram, YouTube, tráfego pago, inteligência artificial, TikTok e outros, né? Aí eu fui buscar um trabalho, alguma coisa semelhante, e fui então verificar que existia vendas na área imobiliária, no ramo imobiliário. Trabalhei em uma imobiliária, onde eu aprendi tudo, devo muito às pessoas que estavam ali, que também ficaram amigas, né? Inclusive a gerente da imobiliária, uma pessoa maravilhosa, muito boa, tá? E outras que trabalharam ali também, com algumas eu continuo com uma boa amizade, né? Mas eu fiquei por um tempo ali, fui para uma segunda, né? Passei um tempo numa terceira, e hoje eu passo a ajudar a minha esposa na atividade dela, né? A partir de agora estarei me dedicando à atividade dela e, caso apareça um dia, sem pressa, uma outra imobiliária, eu estarei ali também atuando, que eu achei um ramo muito interessante. Bom, eu falei um pouquinho do meu trabalho, tá? Eu quero dizer para você que sempre trabalhe. Eu sou aposentado, mas trabalho, né? Trabalhe no que você gosta, no que ajude as pessoas, ajude seus colegas de trabalho, ajude a empresa. Olha, eu sempre, em todas as empresas, eu colaborei muito com as empresas. Nunca eu cometi uma só falta. A não ser no ramo imobiliário, que ele não tem registro, né? A gente é parceiro da imobiliária. Às vezes a gente emenda um feriado, às vezes a gente não vai, às vezes a gente não vai num período. Mas assim, não cometa faltas em seu trabalho. Ajude a empresa, ajude os colegas, tá? Isso faz bem para a gente. Eu me sinto bem em ajudar as pessoas, em ajudar a empresa, em colaborar com a empresa. Se alguém é contra você, deixa para lá. Esse, inclusive, é o que mais você tem que ajudar, tá? E quando eu fui patrão também, eu ajudei muitos funcionários e nunca ignorei um funcionário. Nunca falei mal de um funcionário após sair da empresa. Eu acho que isso leva qualquer empresário à derrota, à falência, a quebrar. Eu agradeço muito a Deus por cada funcionário que eu tive. Foram colaboradores. Eles colaboraram comigo, eu colaborei com eles, tá? Ajude a empresa, ajude a empresa. Chegue cedo na empresa. Se a empresa estiver suja, limpe a empresa. Se tiver com poeira, tire a poeira.
sabe? Participe. Mas é isso, nosso vídeo fica por aqui. Se inscreva nesse canal que eu tenho muita coisa para falar para você. Eu tenho uma vivência de 66 anos de idade e muito para falar para você, e só coisas boas, como esse vídeo que você acabou de ouvir. Deixa um like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo e tchau.